Para o Rogério Ceni, vale a pena? Para quem vale mais a pena? Para aceitar o convite, né, um eventual convite? Para o Flamengo, para o Rogério? A gente começa com ele, Vitor Sérgio. Valeria mais a pena para quem, hein? A aposta aí, ou a tentativa? Cara, eu acho que vale. Para os dois não pode, né? Igual para os dois não tem. Eu acho, não tem aqui, mas acho que pode. Você constrói teu argumento aí, não tem problema nenhum. Eu acho que é igual para os dois, né? Acho que com o Rogério o Flamengo pega um cara muito capacitado e com o Rogério o Flamengo pode vislumbrar um técnico a longo prazo. Porque vamos supor que ele, como disse o André aqui, e o técnico europeu vem para cá e a cada janela ou a cada queda lá na Europa de um técnico é um risco você perdê-lo. Então você trazendo um cara do perfil do Jorge Jesus, né, com as oportunidades do Jorge Jesus, o clube já tem que ficar pensando que de um em um ano ele vai ter que trocar de técnico. Acho que você trazendo o Rogério, você pode pensar em, vamos fazer do Rogério aqui o nosso técnico para 3 temporadas? Acho possível. E para o Rogério, ele pegaria, depois de um trabalho muito sólido com o Fortaleza, ele pegaria um elenco que o Fortaleza não tem condição de lidar, né? Aliás, não só o Fortaleza, mas praticamente todos os clubes do Brasil. Então, acho que é igual para os dois. Ô, André, para muitos o André, né? Para muitos o Rogério Ceni, se tiver que ter uma aposta hoje no futebol brasileiro, é esse cara, é esse o nome que muita gente aposta que vai ser um técnico não só do presente, mas especialmente um técnico assim de muito peso para o futuro. Você acha que valeria para o Rogério? Você acha que é a hora de um desafio? Seria interessante já pegar o melhor time, né? Direto, o melhor time do Brasil. Você acha que ele é mesmo esse cara da aposta? E olha, hoje eu tô sentindo que a galera tá meio devagar aqui no like, então eu vou pedir mais uma vez pro pessoal afundar o dedo no joinha aqui no programa de hoje. Luizinho, eu já falei desde o ano passado aqui, e quando eu falei, as pessoas inclusive tomaram um susto. Eu acho que o Rogério vai ser o próximo técnico da seleção brasileira, por exemplo. Eu lembro que eu falei isso lá atrás. O próximo ou ainda vai ser o técnico? Próximo. Porque eu acho que não tem ninguém na fila. Porque eu acho que a fila tá vaga. Quando o Tite assumiu, ele era o cara da fila. Quando o Mano assumiu, ele era o cara da fila porque o Muricy não tinha, né, topado. Então, assim, eu acho que não tem hoje. Muita gente fala no Renato Gaúcho, mas muita gente também acha que o Renato não tem perfil de ser um técnico de seleção. Então, assim, existem nomes, mas não existe uma unanimidade. Então, como eu acho que o Tite vai ficar lá até o fim de 22... Você tem tempo aí, você tinha 3 temporadas quando eu comecei a falar isso, né? De 20, 21 e 22, por um cara, e eu vejo no Rogério esse cara que vai evoluir no futebol brasileiro e que vai, né? Então eu vejo realmente o Rogério com um potencial de crescer muito. Eu acho que pro Rogério, dependendo do papo, né, que acontecer com a direção, porque você tem que ter, o discurso tem que se encontrar, né? Eles têm que ter um casamento de ideias. Não adianta nada ele sentar com os caras e não sentir confiança. O Rogério, ele já viveu isso no São Paulo, de ter um problema com o dirigente. Então, assim, dando tudo certo na conversa, no discurso, na proposta, eu acho que vai ser difícil para o Rogério recusar, caso essa proposta venha. Porque o tipo de problema que o Rogério vai ter com o Flamengo, eu acho que é o maior deles, numa eventual pressão, vir aquela relação que ele tem de São Paulo, de vir de um clube menor, que ele vai ter de qualquer jeito, assumindo o Flamengo hoje, ou assumindo o Corinthians daqui a 3 anos, ou assumindo o Vasco daqui a 2, ou assumindo... Ele vai ter essa resistência? Essa desconfiança. Porque assim, a gente tá vivendo um momento que o torcedor do Flamengo tá com a autoestima lá em cima. O torcedor do Flamengo tá em outro patamar. Então, para isso virar e falar, pô, isso é técnico de, sabe, isso aí veio do São Paulo, isso aí é técnico de time médio.
vai ser muito fácil isso acontecer. Então, mas esse risco ele vai correr a qualquer momento, seja no Flamengo ou seja em qualquer outro time, como eu disse. Então, eu acho que para o Rogério seria difícil recusar caso a conversa o agrade. Caso, sabe, ele tenha uma segurança, caso ele tenha um respaldo. Eu acho que para o Rogério seria mais interessante ele assumir, e para o Flamengo também, se ele tiver como segurar a bronca numa eventual balançada no cargo, se ele tiver respaldo e tiver confiança de manter o trabalho, eu acho que você pega um técnico moderno, um técnico que, inclusive, se o Flamengo quiser que ele traga estrangeiros para a comissão técnica dele, ele vai trazer, porque ele já fez isso, ele vai dar o toque de modernidade que talvez seja bom para dar uma confiança pro time. Se você chegar pro Rogério e falar, Rogério, vem, mas traz um assistente português, porque a gente, sei lá, por que razão a gente quer ele vai trazer, ele vai. Então, eu acho que dos brasileiros, talvez seja o único nome, além do Tite, o eventual técnico da seleção, que hoje tenha sentido pro Flamengo contratar aqui. Eu acho engraçado, né? Porque eu leio aqui algumas mensagens, aí tem a mensagem assim, ó, do Elzir Ramon, ele fala, todo flamenguista sabe que o Rogério não daria certo no Flamengo. Aí, tá vendo? Pode ser que a questão de ambiente é aquilo que a gente tá falando, mas eu não consigo cravar antes dele chegar que ele não vai dar certo ou que não daria certo. Mas o discurso tem que ser, se a diretoria vai bancar, ele, por exemplo, chegar num lugar onde os jogadores são todos, sabe, cascudos, se vão dar respaldo para ele, se não vão. Teve a experiência do Cruzeiro que não deu certo, que eu acho que o Rogério aprendeu muito. Uhum. Então o Rogério vai trazer para a diretoria nessa conversa, falar, ó, lá aconteceu tal coisa, eu preciso do respaldo de vocês em tal sentido. Se a diretoria de futebol fala, puta, eu não vou fazer isso, aí não... porque, Mauro, muitas vezes... mas também, André, por que isso acontece, né? Muitas vezes o pessoal quer ver o degrau por degrau, né? O Rogério Ceni, ele é um fora de série, ele é uma figura fora do normal no mundo do futebol em vários aspectos, inclusive no conhecimento. E aí, o que você espera, né, Mauro, de uma trajetória regular de um treinador? Você começa num time eventualmente menor, aí vai passando, vai ganhando alguma coisinha, vai conquistando o seu espaço, aí vai chegando até um gigante. O Rogério já começa num gigante, aí já faz um trabalho espetacular no Fortaleza, mas não é um time que brigue pelos principais títulos nacionais, não briga pela Série A e não briga pela Copa do Brasil, apesar do grande campeonato brasileiro que fez no ano passado, e eventualmente ele já pode chegar no time que é para ser o favorito de tudo. Sabe, não passar por aquele que podemos brigar, vamos chegar e ver o que rola. Seria um passo muito, muito largo nesse momento? Não sei, ele não sabe, você não sabe, ninguém sabe. Treinador não tem plano de carreira. Nós também, a grande maioria não tem, gente. Assim, eu não vou de novo ir até Dom Pedro, como diria... E Mauro... E só para... Não, só para ilustrar o que você está falando, o técnico que o Flamengo está pensando não tem nenhum título na carreira, né? Então, e assim... O Domenech não tem título na carreira como treinador, né? Como auxiliar. Como então, treinador. Sabe, tem um clube que eu conheço que uma vez apostou num auxiliar que foi ficando e foi fundo e foi. Campeão brasileiro 87. Tem outro também. Gente, o Carlinhos na Copa União. Depois... Andrade, o hexacampeonato, enfim, Andrade em 2009, campeão brasileiro. Se tem um time que sabe aproveitar caras que vai ficando, e foi o Jaime de Almeida, campeão da Copa do Brasil 2013, dos grandes clubes brasileiros, o que consegue ser campeão com interinos, que depois viram efetivos, né? Embora, por exemplo, o Carlinhos teve trabalhos brilhantes no Flamengo, não teve outros, o Andrade não teve oportunidades, você pode discutir, né? O Jaime também, enfim. Então, se tem um clube que sabe fazer isso, e sabe fazer em casa, o craque o Flamengo faz em casa, na Gávea, e treinador campeão também, é o Flamengo. Então, assim, para não ir longe, mas eu sempre pego um exemplo, Oswaldo Brandão, que é um dos maiores da história do futebol brasileiro, inclusive de seleção brasileira, foi ele que classificou o Brasil para a Copa de 58, poderia ter dirigido a seleção em Copas do Mundo, mas um grande treinador, dos poucos pontos em comum entre corintianos e palmeirenses, a idolatria merecida dele. O Oswaldo Brandão, entre outras coisas na carreira, ele foi gerente de cinema, entre trabalhar no Palmeiras, Corinthians, Santos, Portuguesa, e saiu, que eu sempre falo que ele era conhecido como, às vezes, deixa eu fazer as contas, 18, porque ele dirigindo o Botafogo e Ribeirão Preto
em 64 na Vila Belmiro, ele tomou 11-0 do Santos, 8 gols do Pelé. Foi demitido pelo 11-0, assumiu o Corinthians e perdeu de novo para o Santos por 7-4. Aí o apelido que ele mais odiava na vida era ser chamado de 18, porque em 2 jogos seguidos contra o Santos de Pelé tomou 18 gols. Então assim, e ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto indo para o Corinthians, cara, e já tinha vencido muita coisa, pelo Corinthians vencer ainda mais, voltaria a seleção brasileira. Então assim, não tem plano de carreira, tá? Então assim, mas vai ser um retrocesso, não vai, sabe? Para as pessoas que acham que o retrocesso é mental deles, se é que a mente um dia deles avançou. E depois são momentos da vida. E para você que já tem uma certa experiência na vida, não só profissional, mas na vida, quantas vezes você não está em cima, está embaixo, como esse avião que está fazendo barulho aqui agora, espero que depois ele pouse na boa. Então assim, tem momentos, então não dá para dizer, uma tacada mais ousada, pode ser, mas de repente é melhor você ser ousado. Agora eu vou usar um exemplo que eu sei do próprio Rogério. O Rogério, e eu gosto de falar porque estamos falando dele. O Rogério, antes de bater a primeira falta e fazer um gol em fevereiro de 97 contra o Adnan do União de Araras, ele falou: eu vou ser o maior goleiro artilheiro de todos os tempos. Ele não tinha feito um gol de falta ainda. Ele não tinha batido uma falta como profissional para o São Paulo. E o Rogério, ele pensa o seguinte: eu quero ser um treinador top brasileiro, mas não no Brasil, no mundo. Eu quero treinar as grandes equipes do mundo. Não quero nem treinar a seleção brasileira. Então, assim, ele tem esse projeto. E para esse projeto chegar lá, e a gente sabe como ele é obstinado, se vai conseguir ou não uma outra história, passa muito por esse Flamengo. Então, se ele recebesse esse convite, eu acho que ele primeiro teria que ir e inteiro que ele seria bastante capaz para manter esse nível. E assim, em cima daquilo que a gente estava falando, eu vou botar outros nomes aqui, vou continuar pedindo para a galera deixar o like no vídeo de hoje. Imaginemos um brasileiro fazendo o trabalho que fez o Jorge Jesus no Flamengo, né? Substitui o nome do Jorge Jesus pelo nome do Rogério Ceni, por exemplo. E aí, se ele fosse para o Benfica, era uma conotação totalmente diferente do que é a volta do Jorge Jesus ao Benfica. Seria uma entrada, seria uma novidade, seria um feito que o técnico ainda não tinha conseguido. Por isso que a gente fala tanto do quanto que pode ser especial para um brasileiro eventualmente pegar esse trabalho e dar certo. Se der errado, pode ser bem o contrário do especial. Olha o Tim Maia aí, ó. O Luiz Henrique fala: não quero brasileiro, mas se nenhum gringo quiser, Renato Gaúcho é a opção menos pior. E aí é o nome que eu quero debater aqui, começar com o André. O Mauro estava falando de um nome que está por cima, que a gente está por baixo. Não vou dizer que o nome do Renato Gaúcho está por baixo, mas ele já esteve lá em cima. Ele já esteve lá em cima como o grande técnico do Brasil, e o 5-0 não vai desconstruir, mas é uma porrada tão grande, André, que mexe um pouquinho, dá uma embaralhada na prateleira dos treinadores brasileiros. Nessa disputa aqui, seria mais interessante para o Renato é mais interessante ficar no Grêmio do que ir para o Flamengo é interessante buscar o Renato ou buscar outro nome. Como é que você avalia aqui essa possibilidade? Então, cara, é difícil, porque assim, a gente está achando que, pelo menos a gente achava, que esse casamento iria acontecer em algum momento, né? O casamento do Flamengo-Renato, ele estava fadado a acontecer num momento ou outro. Aí veio o Jesus e talvez tenha dado uma embaralhada nas cartas. Porque passa a ter essa visão de que o técnico europeu, ou tem que ser um cara mais moderno aqui. E eu acho que o Renato Gaúcho, ele fica no meio do caminho, né? Ele não é tão boleirão só como a gente muitas vezes rotula, e ele também não é o cara mais moderno do planeta. Então, ele fica no meio do caminho. Eu acho que, assim, se eu fosse o Renato Gaúcho, ele já tem quanto tempo de Grêmio? 3,5? Setembro de 16. Então, setembro de 20 já vão ser 4 anos. Eu imagino, eu posso estar errado, pode ser que daqui a 10 anos ele esteja lá ainda, mas eu imagino que o ciclo do Renato esteja mais para um fechamento do que para uma manutenção no Grêmio. Porque isso é o natural no futebol brasileiro. Isso é o que acontece. Então, assim, do jeito que ele é com o Rio de Janeiro, do jeito que ele... Eu acho que se fizerem um convite pro Renato bem forte, vai ser difícil para ele falar não. Agora, sendo o dirigente do Flamengo, colocando a capa aqui do dirigente do Flamengo, eu não sei, cara, se seria o... Para ir no Renato, eu iria no Rogério, honestamente. Eu acho que o 5-0... Eu acho que seria melhor pro Renato do que pro Flamengo, então, nessa equação aqui. Entendi. Eu acho. Agora, sim, ó, eu acho que o 5-0... Foi 5-0, não foi? Foi. Eu acho que o 5-0 tem pouco nessa história, honestamente.
Isso aí né, pô, foi o meu time que ganhou de 5-0. Se tivesse sido o outro, se ele tivesse tomado 7-1 da Alemanha, é uma outra história, né? Se ele tivesse tomado 5-0 do Vasco, é uma outra história. Mas ele tomou 5-0 do Flamengo, o time que ele vai... Eu acho que não pesa, não, mas é porque o discurso foi tanto de igualdade, eu sei. De igual para igual, de que o trabalho aqui é melhor do que o daí, aquela coisa toda que criou-se antes do jogo. E aí, Vitor Sérgio, o Renato Gaúcho, né, é engraçado, porque ele é muito marcado pelo gol de barriga, mas ele é um cara que tem uma história legal com o Flamengo também, apesar de ter hoje mais identificação com adversários do Flamengo do que o próprio Flamengo. Teria uma resistência, Vitor? Você acha que teria uma resistência de cara ao nome do Renato Gaúcho? E nessa dinâmica, é melhor para o Flamengo trazer o Renato? Melhor para o Renato ir para o Flamengo? Não é bom para nenhum dos dois? Eu acho que nessa daí é melhor para o Renato ir para o Flamengo. Acho que o Renato costuma dizer que um dia ele vai treinar o Flamengo ainda. E eu sempre achei que isso aconteceria. Já achei mais, né? Hoje já não tenho tanta essa certeza, eu acho que você teve ali... É curioso, porque quando o Flamengo estava naquele fica, não fica do Zé Ricardo, o nome do Renato foi ventilado ali. Acabou que não deu certo, e aí o Zé Ricardo ajusta... porque o Flamengo demite não, o Muricy sai por questão de saúde, aí ali o Flamengo faz uma proposta pelo Abel, e o Abel disse no Noite dos Craques uma vez que se arrependia de não ter aceitado em 16. Aí o Zé Ricardo vai ficando, vai bem e é efetivado. Nesse momento, pensou-se no Renato e acabou que não foi. E aí, quando ele entrou em setembro no Grêmio, e aí ficou a sensação no Flamengo: puxa, cara, perdemos a chance, né? Perdemos a oportunidade. Aí depois avançou. E, como disse lá o Alê, no final de 18, o Renato fez uma proposta pro Grêmio absurdamente alta, pro Grêmio falar: puta, não vai dar para ficar, vamos fazer aqui uma forma de você sair bem e tudo, porque o Renato mesmo pensava em assumir o Flamengo. Só que o Grêmio aceitou e ele ficou. E aí pegou mal, né? Assim, com da parte no Flamengo e na parte da torcida do Flamengo. Pegou mal, porque pareceu assim, o Renato deu indicativo que ia vir e acabou que renovou. E aí, no ano de 19, com esse jogo falado, com esse trash talk aí, e o Renato falando, para jogar como o Flamengo joga, com 200 milhões é mole, qualquer um conseguiria e tudo. E aí falou, o que ele já ganhou, nunca ganhou nada na vida, falando do Jesus. E quando enfrenta, ele toma uma cipuada daquela, que foi 5-0, mas era para o Flamengo ter ganho em Porto Alegre. 1-1 para o Flamengo em Porto Alegre foi um péssimo resultado. Foi um péssimo resultado. Lucro absurdo. Era para o Flamengo ter vencido pelo menos por 3-1 o jogo de Porto Alegre. Foi um banho de bola. Nos dois jogos foi uma sova. Então acho que aí ficou muito ruim. Hoje eu acho que o Renato, por exemplo, se ele é anunciado pelo Flamengo, o Renato teria muito problema com a torcida, inclusive. É que vai ser jogo vai ser jogo portão fechado. Seria até bom, mas... Então, acho que o Renato perdeu um pouco o bonde da história para treinar o Flamengo, pelo menos nesse momento. Não sei o que vai ser, se de repente o Renato fala assim, Grêmio, beleza, acabou, tô indo embora, ou o Grêmio demite, e o Grêmio para demitir o Renato vai ser, né, com toda a fidalguia, uma palavra que o Mauro Betting adora. Aí o Renato fica 2 anos sem treinar e depois vai no Flamengo? Talvez. Mas acho que nessa sequência, o Renato agora, acho que ele perdeu o bonde do Flamengo. Nesse caso, acho que seria melhor para o Renato, pela oportunidade, mas não seria fácil, não. Ô Mauro, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de como fica o cenário do futebol brasileiro, a competitividade a partir da saída do Jorge Jesus, como isso pode influenciar na dinâmica aqui das competições domésticas. Mas se eu sou o Renato Gaúcho, toco o meu telefone e é o Flamengo, eu falo assim, agora é o seguinte, irmão, agora nós vamos brigar no Brasileirão, nós vamos brigar pela frente por tudo que tem aí, já que vocês não tem mais o cara, quero nem saber. Eu ia pensar mais ou menos desse jeito, e a gente vai debater basicamente esse tema daqui pra frente, daqui a pouquinho. Mas assim, é um pensamento legítimo também nessa altura do campeonato pro próprio Renato, que deve ter ficado bastante machucado com 5-0, com tudo que aconteceu. Fica, mas primeiro tem a relação profissional, mas o caso específico do Renato, o Renato é tão impressionante como atleta que ele conseguiu ser um grande ídolo
Grêmio não precisa reiterar, mas é bom reiterar. Na história do futebol mundial, poucos casos tem como no Renato. Mas no Flamengo, cara, semifinal contra o Galo em 87 no Mineirão, outros jogos. E olha que ele jogou a final do Brasileiro de 92 pelo Botafogo, gol de barriga no Estadual de 95. Ele tem outras histórias, né? A história do Renato é tão legal e a figura tão impressionante que tudo isso, mesmo assim, pô, ele tem uma identidade, uma identificação muito grande com o Flamengo e mais do que merecida. Agora, tem muita gente que também não quer o Renato, que não conhece essa história, ou já ouviu falar e desconhece também. Aliás, o que mais temos é apedeutas em vários lugares, né? Não tem, e mesmo os que conhecem, né? De repente, até a própria em relação ao Jorge Jesus, porra, não podia ter saído. Cara, você pode até discutir, mas de uma maneira, né? Que, pô, velho, calma lá, né? Pô, olha a trajetória espetacular, olha que o Jorge Jesus ajudou o Flamengo a ser. E mesmo se não ajudar, daqui a pouco a gente vai falar também do Dudu, agora em definitivo, tal, saindo do Palmeiras. Não estou nem falando das outras questões que a gente já abordou bastante, mas, cara, respeite a história. Quem vive de passado é quem tem história. Olha a história que o Jorge Jesus fez, olha a história que o Renato fez. Mas eu entendo, até por manifestações de torcedores que a gente conhece, que a gente vê por redes sociais e por aí, pela mídia mesmo, velho, o Renato está com um certo desgaste. Eu acho que até que além da questão do... E não é pelo 5-0. É pelo que o Renato fala, mas é o falastrão também. Aí, de novo, entra... Gente, muitas coisas do Renato não são para serem levadas a sério. É aquilo que ele falou, pô, eu tô na praia. Ele tá, até quando não deve, na praia, mas ele estuda pra caramba, ele é extremamente competente, tem uma equipe muito capaz ao lado dele, ele sabe trabalhar isso também. E, cara, eu acho que um dia ele vai treinar o Flamengo. Mas nesse momento, eu acho que seria não tão bom, digamos assim, nem pra ele, apesar de tudo aquilo que a gente acabou de falar, pra não ser incoerente, o desgaste com o Grêmio e o desgaste que ele está tendo com o Flamengo por aquilo que aconteceu. Mas vai que ele venha, por exemplo, pelo time que ele tem, pela capacidade do Renato, conhecimento de Gávea e do futebol, isso ele pode, em 5 vitórias seguidas, virar o jogo e seguir em frente.